Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque na noite dessa quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, tem Sport e CRB na Ilha do Retiro, um confronto válido pela quinta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, um CRB tentando a manutenção no G4, um Sport tentando seguir na cola do Vitória e também tentando espantar um pouco da crise que persegue diante de maus rendimentos em campeonato pernambucano e também diante da eliminação precoce na Copa do Brasil. Vou trazer uma avaliação sobre as duas equipes, sobre as prováveis escalações também de Sport e CRB e aonde você vai poder acompanhar a partida dessa quarta-feira. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o que você está aguardando para esse jogo, qual é o favorito para esse confronto na sua opinião, se você acredita que tende a ter um empate ou não. Também deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar outras pessoas. Se inscreve no canal, a gente está próximo de bater essa meta dos 5.000 inscritos. Tem um conteúdo de uma forma um pouco mais geral sobre essa quinta rodada. E eu vou deixar o card aqui acima se você não pôde acompanhar. Também compartilhe o link em grupos de amigos, faz com que eu produza ainda mais conteúdos como esse por aqui. Mas bora lá, deixa eu abrir a tela aqui para falar um pouco sobre as duas equipes. Assim, são duas equipes que vivem momentos diferentes. Um esporte que vem de uma grande vitória diante do Decisão pelo Campeonato Pernambucano, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O Sport não conseguiu se classificar diretamente para a semifinal. Apesar do resultado elástico no placar, foi um jogo em que o Sport sofreu um pouco para conseguir pelo menos o primeiro gol e depois encaminhar o resultado. E é um Sport que é muito contestado por conta das escolhas do Pepa e principalmente pelo rodízio do elenco. É um Sport que raramente ou nenhum momento conseguiu repetir escalações nessa temporada. No início do Campeonato Pernambucano foi um Sport que nas 3 primeiras rodadas utilizou o Sub-20, só foi utilizar a equipe, dá para dizer que com alguma cara de titular na estreia da Copa do Nordeste, e mesmo assim de lá para cá é uma equipe que não tem repetições, é uma equipe que não tem uma cara, e é uma equipe que deve seguir assim pelo menos para os próximos dias, segundo o próprio Pepa. O Pepa afirma que vai seguir com o rodízio e que não tem um time titular ainda. É natural, sim, a partir de um momento em que se tem vários nomes chegando ainda, outros que deixaram a equipe da ilha, se tem um fator natural, sim, de num primeiro momento se tem um esporte trazendo rodízio. Só que o problema é que segue um rodízio e que principalmente o desempenho é muito afetado e os resultados também. O Sport caiu na primeira fase da Copa do Brasil sem desempenhar muita coisa diante do Operário de Várzea Grande. O Sport perdeu nos clássicos pernambucanos diante de Náutico e de Santa Cruz também. Mas o grande ponto que eu quero destacar para o Sport, para esse confronto, é o elenco. Assim, apesar de se ter um Sport com muitas limitações coletivas, é um elenco muito forte pelo fator do investimento. E falando um pouco sobre a equipe alagoana, você tem um CRB que iniciou oscilando demais no início da temporada, também algo natural. O CRB passou por uma mudança no comando técnico, a saída do Hélio dos Anjos, que salvou o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, a chegada, o retorno do Humberto Louser, que tenta encontrar uma cara para o CRB e que vai contando com novos nomes chegando nos últimos dias, inclusive o nome do Rainer, que está estampando aqui a tela, como o nome que deve estrear nessa quarta-feira. Um CRB que, apesar de ter escorregado e oscilado demais no início da temporada, apresentou e já apresenta uma recuperação jogo após jogo. O CRB conseguiu chegar novamente à final do campeonato alagoano e é o grande favorito para a decisão. O CRB na própria Copa do Nordeste também dá sinais de evolução. E bora falar sobre as prováveis escalações. Do lado do Sport se tem o Kaique França no gol, a presença do Di Plácido, ex-Botafogo, lateral de muito apoio, Antônio Carlos e João Silva aqui na zaga, e o Igor Cariús, ex-CRB inclusive, então tem essa linha defensiva como provável, mas também se tem uma possibilidade de mudanças, né, a partir desse rodízio que eu falo do Pepa. O Zé Lucas, e é um ponto de atenção, assim, principalmente para a torcida do CRB que não conhece o jogador. O jogador está na seleção, com passagem por seleção de base, seleção brasileira,
tem 16, ainda não tenho uma certeza se ele completou 17 anos, mas tem 16 anos ou 17, e formado pelo próprio Sport. Ele, a partir dos 3 primeiros jogos que eu falei do Sport no Campeonato Pernambucano com a equipe de base, teve um grande destaque, e aí foi integrado à equipe profissional, até também por, apesar das várias contratações do Sport para a Série A, uma posição que o Sport não se atentou tanto foi a posição de volante. Então terminou que o Zé Lucas abraçou muito bem essa oportunidade. Tem o Fabrício Domingues, jogador remanescente da última temporada, como meia central, e o Lucas Lima, como um grande articulador final. Barleta também remanescente, Pablo, uma das contratações para essa temporada e vem agradando. Um outro nome possível é do Paciência, que perdeu pênalti na Copa do Brasil e que não vem desempenhando tão bem assim. Acho que o processo de adaptação ao futebol brasileiro vem fazendo com que o Paciência sofra um pouco. Então tem o Pablo como o melhor centroavante para o Sport até o momento. E o Carlos Alberto, ex-Botafogo, ex-América, um Carlos Alberto que foi uma das grandes apostas, uma das contratações mais valiosas do Sport para a temporada. Então tem ele aqui pela ponta esquerda, aceleração pelos lados, criação com o Lucas Lima e intensidade com o Fabrício Domingues, poder de definição com o Pablo e apoio nos corredores laterais. Do lado do CRB, você tem Matheus Albino no gol, remanescente da última temporada, Rainer como uma possível estreia, tem o nome, deixa eu até abrir aqui para vocês, o nome do Segovia e do Henry, são nomes, o Segovia era do CRB, saiu e voltou. O Henry chegou ao CRB para essa temporada. Aqui, naturalmente, você teria o nome do Ian, que chegou do Juventude, mas ele está no departamento médico. E aqui se tem o nome do William Bahia. Né? O William, que estava no Barcelona de Ilhéus, é uma das apostas do CRB para a temporada e estreou muito bem, justamente no jogo de Copa do Nordeste. Então tem aqui o fator William Bahia para essa lateral esquerda. Inicialmente, assim, do Rainer se tem o fator de apoio, mas com o amadurecimento dele na carreira, ele também gerou algum equilíbrio defensivo. E o William ainda é um fator de descobrir o que ele pode conseguir entregar. Né? Vai ter pela frente, provavelmente, o Barleta nas disputas individuais. Meritão e o jovem Caliel. Se tem aqui duas possibilidades. Uma delas é Danielzinho por dentro, GG aberto, são 2 jogadores de criação, e Léo Pereira e Anselmo Ramon no ataque. Ou pode ter aqui o GG por dentro, o Barata jogando pela ponta direita. O Barata chegou inicialmente para compor o elenco, mas diante das boas atuações em campeonato alagoano, nesse início de temporada, ele vai também ganhando alguns minutos a mais. Eu acho que a grande diferença que se tem aqui entre as duas equipes se tem um CRB com uma cara melhor definida, apesar dessa grande mudança que se teve nos últimos dias na linha defensiva. E do outro lado é um Sport com muitos nomes de peso, um Sport com muita definição de Pablo, poder de criação de Lucas Lima e poder de definição também do Barleta, intensidade de Fabrício Domingues, mas é um Sport ainda sem uma cara definida, um Sport sem um time titular, né, de acordo com o próprio Pepa. Falando sobre a condição das duas equipes, antes de falar sobre transmissão e histórico, condição das duas equipes no grupo A. Nessa quarta-feira teremos todos os jogos, então Fortaleza e Ferroviário, Motoclube Souza e Vitória e Altos. E Sport e CRB. O CRB é o quarto colocado. Em caso de vitória, o CRB vai até os mesmos 9 pontos do Sport, mas não ultrapassa o Sport. Então, por conta do número de vitórias. E em caso de vitória do Sport, o Sport torce para um tropeço do Vitória, que não deve acontecer, é um Vitória jogando contra o Altos, apesar do Altos ter surpreendido o Fortaleza, mas entendo que fora de casa o Altos termina não tendo tanta força assim. Então se tem aqui essa possibilidade do Sport de ultrapassar o Vitória, mas é improvável, mesmo em caso de vitória do Sport. E aqui tem outras condições. Aqui, eu entendo que o CRB vai buscar a vitória para permanecer na quarta colocação. Difícil imaginar um Fortaleza. Talvez possa perder pontos, talvez um empate aqui entre Fortaleza e Ferroviário possa acontecer, mas entendo que é complicado. E aqui tem outras condições, Ferroviário jogando contra o Fortaleza, o Altos jogando fora, o Souza e o Motoclube. Olhando aqui, né,
Souza vencendo, Souza pode ultrapassar o CRB se o CRB não pontuar. Então tá aqui a condição da tabela. E aqui o histórico, um pouco do recorte dos últimos 10 jogos entre as duas equipes. 3, 6, 10 jogos entre as duas equipes. Tem um equilíbrio, 5 vitórias do CRB, 4 vitórias do Sport e um empate. Destaque aqui para a última vitória do CRB jogando na Ilha, aconteceu em 2022, então já tem aí um período de 3 anos sem o CRB vencer. Vai completar, na verdade, 3 anos sem o CRB vencer, se não conseguir o resultado nessa rodada. Então, deixa aqui um pouco da sua expectativa, deixa o joinha também. Deixa eu falar onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Voltando aqui, deixa o joinha, faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal e compartilha o link, a gente está próximo de bater os 5.000 inscritos. E falando sobre transmissão, SBT, TV aberta, vai transmitir esse jogo de Sport e CRB. Acredito que para Pernambuco e Alagoas, não sei os outros estados, porque a gente tem também um outro jogo com transmissão do SBT, que é o jogo do Vitória. Então tem que ter atenção a esse ponto de em qual estado você está. Mas se está em Pernambuco, se está em Alagoas, SBT vai transmitir esse jogo. E o Premier transmitindo todos os jogos da Copa do Nordeste. Deixa aqui a sua expectativa, o que você está aguardando para essa quinta rodada, não só falando sobre os jogos do Grupo A, mas tem também os confrontos do Grupo B. Deixa aqui o seu placar para esse confronto de Sport e CRB. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.